Fala, gente boa! Seja bem-vindo a mais esse episódio, o episódio número 2 do programa Dias Incríveis A2. Aqui eu ensino casais a restaurarem a conexão e a construírem momentos incríveis no casamento, mesmo diante de desafios do dia a dia. Eu sou Marcelo Giovenardi, sou pastor, terapeuta, mentor de casais e ajudo casais a reconstruírem conexão no seu relacionamento e experimentarem um casamento mais feliz, mais conectado e mais divertido. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é quais são os primeiros passos para transformar um casamento em crise num casamento incrível. Muitas pessoas me perguntam assim, mas será que é possível? Será que ainda tem jeito? Eu não acredito que tenha uma fórmula mágica para transformar um casamento. Claro, não existe uma fórmula mágica, existe trabalho, existe conhecimento e trabalho, ação. E eu vou te mostrar aqui como que você pode fazer. E aí você vai poder descobrir se o seu casamento, você está trilhando, você está indo no rumo do divórcio, ou se ainda há esperança para o seu casamento, se você deseja ter um casamento incrível, não um casamento empurrando com a barriga, um casamento mais ou menos, um casamento chato, vazio e sem graça. Você quer um casamento incrível. Então, para a gente começar, a gente precisa definir alguns parâmetros, né? Definir o que que é um casamento incrível, definir o que que é um casamento incrível, em crise. Até para você reconhecer, identificar aonde você está no lugar da crise, você está no lugar incrível, ou você está no caminho indo para o incrível, ou um caminho indo para a crise, ou indo até talvez um rumo ao divórcio, né? Então você precisa identificar onde você está. E um casamento em crise, ele não é aquele simplesmente por questões, né, definido por brigas ou discordâncias, mas sim pela repetição dos conflitos sem resolução. Isso que é o pior. Os conflitos eles vão acontecendo e isso é natural. Todo relacionamento vai haver conflitos, né? Todo casamento vai ter situações difíceis para enfrentar. Só que a questão é, você enfrenta as situações difíceis e resolve o que precisa resolver e cresce, ou você não enfrenta, não resolve e acumula isso e vai levando para o fundo do poço. Vai transformando aquele ambiente que era agradável do namoro, do começo do casamento, num ambiente que acaba sendo de conflito constante. E o pior, conflito sempre repetido, conflito que vai sempre aumentando, elevando o nível do conflito, se tornando pior. Pode ser também, para a gente definir um relacionamento em crise, aquele que tem ausência de diálogo, tá? Ou aquela sensação de solidão, de estar sozinho, mesmo estando junto com alguém, casado, dormindo com alguém todos os dias, fazendo atividade juntos, mas se sentindo só, se sentindo sem apoio, sem parceria, sem incentivo um do outro, sem elogio, reconhecimento. Isso pode ser também uma característica do casamento incrível, de um casamento em crise. Também a gente precisa prestar atenção no seguinte: um casamento em crise incrível, acaba gerando um trava-língua aqui, né? Mas um casamento em crise, ele também é caracterizado pela perda da vontade de estar junto. Quando você já não tem mais aquele interesse, aquela vontade de estar junto. Eu me lembro que quando eu casei, e já tem mais de 30 anos que eu sou casado com a Briane, quando eu casei, a gente trabalhava junto, a gente ia trabalhar junto, voltava junto, mas eu era doido para poder sair 6 horas, e eu não era de sair 6 horas. A empresa onde eu trabalhava, a gente muitas vezes saía meia-noite, 1 hora, muitas vezes virava a noite com o trabalho. E assim, eu ficava doido para poder dar 6 horas, naquela expectativa de poder sair e ir para minha casa ficar com a minha esposa. Porque apesar da gente ir junto, trabalhar junto, voltar junto, no trabalho a gente não ficava junto, porque cada um era de uma área diferente e eram muitas responsabilidades e atividades para fazer durante o dia, como eu falei, ficava até de madrugada, e então isso acabava gerando uma distância entre nós. Mas essa distância
ela não era um distanciamento de, nós estamos afastados. Era uma distância que produzia em nós o desejo de estar juntos no fim do dia. A gente tinha vontade de ir para casa e ficar junto. Um casamento em crise, então, é aquele que você não tem vontade de ir para casa. Um casamento que você sabe que vai acontecer coisas desagradáveis, que vai ter que ouvir algumas coisas ou fazer algumas coisas que você não está interessado em fazer. E isso acaba colocando o seu casamento em crise. E aí, algumas pessoas pensam assim: a gente briga muito, então não tem mais jeito. Alguns mitos sobre o casamento. Porque você briga muito, não tem mais jeito. Se ele ou ela mudou, então não tem como recuperar a relação. Então acabou. Ele mudou, ela mudou, ele não é mais o mesmo que era no começo do casamento, não tem mais jeito. Isso é um mito. A paixão acabou, e isso é natural. A ciência diz que por volta de 2 anos de relacionamento, aquela paixão, né, aquele fogo intenso que existia, ele realmente se apaga, não se apaga, ele diminui, ele fica ali mais escondidinho, não com aquela intensidade que existia antes. Então, se a paixão acabou, quer dizer que o amor também acabou? Não, talvez aquele fogo inicial não exista, mas existe o amor, a vontade de ficar junto, a vontade de fazer dar certo, né? De trabalhar junto um com o outro. Então, a gente precisa entender que essas frases, elas não são necessariamente a verdade. Não é porque a paixão acabou que o amor acabou. Não é porque ele ou ela mudou que não tem mais jeito para o relacionamento. Não é porque a gente briga muito que o casamento não vai dar certo. A gente precisa entender os sinais mais sérios da crise, né? Então, quais são os sinais? Falando claramente, então, sobre quais os sinais de um casamento que está em risco. O primeiro sinal é, como eu falei ali, a falta de diálogo, né? Vocês falam só sobre o essencial. Falam sobre contas, sobre os filhos, sobre as obrigações, sobre as tarefas ali, e é sempre no superficial, muito no raso do superficial. Não tem aquela conversa de intimidade, né? Porque o que que é intimidade? Intimidade, muitas vezes as pessoas se confundem achando que é sexo. Mas intimidade é falar do íntimo, é ter acesso ao íntimo, ao que está mais lá no fundo, mais lá dentro. E para ter acesso àquilo que está mais lá no fundo, você precisa ter conexão. Para desenvolver intimidade, você primeiro precisa ter conexão. E às vezes o casamento já perdeu a conexão e perdeu o interesse, o diálogo vai embora, né? Então, a gente precisa ter o diálogo, aliás, a falta do diálogo vai mostrar para você, ou olhando para o seu método, a sua forma de se comunicar com o seu cônjuge, você vai poder ver. A gente tem um diálogo que é profundo, um diálogo de ideias, um diálogo de pensamentos, um diálogo de sentimentos, um diálogo baseado em expectativas. Hoje a gente tem um diálogo baseado simplesmente em cobrança, em obrigações, em contas, aquilo que cada um tem que fazer, né? Reclamando. Como que é a sua comunicação? Um segundo aspecto, um segundo sinal que você precisa observar é relacionado às emoções, né? Então tá ligado principalmente à frieza emocional. Então quer dizer o quê? Não tem mais aquele toque, não tem mais o carinho, não tem mais aquela troca de olhares, não tem mais aquele interesse um pelo outro. Então, isso é um ponto crítico para o casamento, tá? Isso é um sinal de que o seu casamento, que era o relacionamento maravilhoso, um relacionamento amoroso, um relacionamento gostoso de estar, agora você não tem mais toque, não tem mais abraço, não tem mais beijo, talvez não tenha mais sexo, ou o sexo é muito raro. Para ter sexo é uma luta, o homem tem que lutar, ou a mulher tem que lutar. E quando eu falo aqui, em todos os aspectos que eu vou falar, eu nunca estou falando especificamente do homem ou da mulher. Se você pensar que eu estou falando do homem, pense também que eu estou falando da mulher. Se você pensar que eu estou falando da mulher, eu também estou falando do homem, tá? Porque em geral a gente vê nessa questão, por exemplo, de frieza, né? Muitos homens estão cobrando o sexo das mulheres
e as mulheres estão dizendo, estão cansadas, com dor de cabeça, mas isso não é 100% dos casos. Existem muitos casos em que a mulher está procurando o homem e o homem que está frio, o homem que não quer, o homem que evita, né? O homem que foge. Por incrível que pareça, você pode pensar aí, ah, mas será? Mas é isso mesmo, existem muitos casos assim. Então, frieza emocional é um segundo sinal que você precisa observar aí no teu relacionamento. A gente tem frieza emocional, está produzindo um distanciamento entre nós, ou a gente tem uma conexão emocional, a gente tem uma proximidade, a gente gosta de estar junto, de andar de mão dada, de ficar perto em casa, de se tocar, de se olhar, né? Então, de fazer um toque que não seja necessariamente sexual ou levando para o sexo, mas um toque que seja carinhoso, um cafuné, né? Alguma coisa nesse sentido. Um terceiro sinal que você pode observar está ligado a aquilo que a gente chama de evitação. Você sente que é, você não quer mais estar junto ou perto do seu cônjuge, ou sente que ele não quer ou ela não quer estar junto de você. Então é a evitação. Quando você chega para tocar, o outro tira o braço. Quando você quer fazer um carinho, ah, não, para, sai. Quando você busca um toque, busca o contato, e aí o outro foge. Quando você quer conversar, o outro fala, ah, agora não quero, agora tenho outra coisa para fazer. Sempre outras coisas são mais importantes do que o relacionamento. E às vezes os filhos são mais importantes, às vezes a casa é mais importante, às vezes o trabalho é mais importante. Às vezes a igreja é mais importante, às vezes o lazer é mais importante, o hobby, né? Então, o cônjuge acaba ficando em terceiro, quarto, quinto, sexto plano, e aí há uma evitação, sempre uma fuga. Ah, eu tenho que ir em algum lugar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que cuidar disso, tenho que fazer aquilo, e aí nunca tem tempo para estar junto. Sempre foge do contato, foge da presença, foge do relacionamento. E aí a gente pensa então, né? São sinais que a gente precisa observar. Um outro sinal é que é mais crítico já, é aquele assim, você já passou por esses três sinais num nível mais hard, coisas estão acontecendo já no teu relacionamento há tempos, e aí o quarto sinal, que é mais crítico, então, é você começar a ter pensamento de separação. Esse é um sinal claríssimo de que o casamento está em crise. Porque ninguém, em sã consciência, num casamento incrível, vai pensar em separação. Se você está vivendo um casamento incrível, divórcio, separação, não é uma palavra que está no teu vocabulário, no teu dicionário. Agora, quando você está em crise, quando as coisas estão difíceis no teu relacionamento, você pode começar a pensar que essa é uma alternativa, essa é a solução para todos os seus problemas, né? E aí, na verdade, pode não ser, depende de cada caso aí, você vai ter que analisar qual é o seu caso. Agora, você já cogitou que a única saída para você num casamento é o divórcio? Isso você tem que pensar, né? Então, falando aí de novo, só para recapitular aqui, os quatro sinais de que você está num casamento em crise é a falta de diálogo. E aí você precisa se perguntar: a gente só conversa sobre contas, sobre filhos, sobre obrigações e sobre coisas superficiais? E aí você avalia. Segundo sinal, frieza emocional. Ah, não há mais carinho, toque ou interesse pelo outro. Vocês estão se interessando um pelo outro? Vocês se tocam? Vocês se olham? E aí você mede aí, de 0 a 10, quanto que está isso? A questão de evitação. Você sente que não quer mais estar perto do seu cônjuge? Então, mede aí, de 0 a 10. Do seu cônjuge também, para com você. Você sente que o teu cônjuge não quer mais estar perto de você? Ele evita? De 0 a 10, qual é a nota que você daria? E o quarto sinal, pensamento sobre separação. Você já cogitou que a única saída para você é o divórcio? Então, esses são os quatro sinais. Agora, olhando para isso, você pode pensar assim: ah, o meu casamento é incrível, ok? Meu casamento está indo bem, indo para incrível, está indo para um casamento maravilhoso.
a gente se fala, a gente se comunica, a gente se toca, a gente deseja estar junto, a gente nunca pensa em divórcio. Ok, você está indo no caminho certo. Agora, se você está acumulando alguns desses sinais, se você tem algum desses sinais aumentando, você está indo num rumo diferente. Você está mais no caminho da crise ou em crise num caminho, né, levando o seu casamento no rumo que ele está indo mais para o rumo do divórcio do que para um casamento incrível. Você precisa ter alguns parâmetros, então, algumas questões que você precisa entender como agir no momento de crise. Para você levar o teu casamento para ser um casamento incrível, você precisa enfrentar os momentos de crise com as estratégias e ferramentas certas, do jeito certo, para poder alcançar aquilo que você deseja. Então, você precisa entender como que você deve agir sobre momentos de crise. Então, primeira questão é, por que que você encara a crise, ou melhor, por que que encarar a crise pode ser o primeiro passo de transformação para você? Porque as crises, elas são uma oportunidade de mudança e de crescimento, se elas forem bem trabalhadas. Se você usar as estratégias certas, os conflitos, eles produzem crescimento em você e no seu relacionamento. Agora, se você não usar as estratégias certas, os conflitos, eles produzem crises que podem destruir você e o seu relacionamento. Então, as crises são oportunidades. Oportunidades de quê? Oportunidades de descobrir o que está errado e o que está certo. Então, quando você tem uma crise, um conflito, a crise seria a junção dos conflitos e que leva, né, a esses sinais que eu falei antes. Mas quando você está passando por uma crise ou conflito, os conflitos eles são oportunidades de você descobrir o que está errado no relacionamento. Descobrir o que importa para o teu cônjuge, o que importa para você, quais são os teus valores, os valores do teu cônjuge. Isso é importante. Se você tiver esse olhar sobre o conflito, você vai conseguir extrair dos conflitos quais são os pensamentos, sentimentos e expectativas que você e o seu cônjuge têm sobre o relacionamento. E às vezes a gente fica discutindo, um casamento entra em crise, porque a gente fica discutindo sobre eventos, sobre coisas que aconteceram, e não sobre por que essas coisas aconteceram e como eu gostaria que elas fossem e como a gente pode fazer que elas sejam diferentes. Dá para você entender isso? Então, assim, às vezes você briga, gera um conflito, porque você estava numa festa e de repente você cumprimentou, o teu cônjuge cumprimentou alguém, teu marido, tua esposa cumprimentou alguém de uma maneira que você não gostou. Falou alguma coisa sobre você que você não gostou. Falou teu cônjuge, teu marido, tua esposa, falou alguma coisa que você se sentiu exposto ou exposta. E isso você não gostou. E aí você começa uma briga, porque você foi tão gentil. Você já viu aquele meme que tem na rede social que a pessoa tá um casal andando e vem uma mulher e deixa cair alguma coisa, a bolsa, um documento, uma chave. E aí o marido gentilmente pega ali do chão e entrega, e a pessoa então agradece, diz obrigada. E aí, pronto, a esposa fecha a cara e ela então fica, qualquer coisa que o marido fala, obrigada, 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 né? Zombando, zoando e ali mostrando uma ferida. Então, a questão do conflito, da crise, ela mostra o que está de errado, o que pode ser, como pode ser melhorado. Esse é o segredo, é você descobrir como pode ser melhorado. Só que se você não fala, olha, quando aquilo aconteceu, quando aquela situação aconteceu, quando você foi gentil com aquela pessoa demais, quando você fez aquele comentário sobre mim, aquilo eu me senti exposto, exposta, eu me senti inferiorizado, eu senti que você deu mais valor àquela pessoa do que a mim. Então você diz o que você está pensando e o que você sentiu. E então você também pode tratar a sua expectativa, né? Olha, eu gostaria que nesse caso você não tratasse assim, não fizesse assim, não falasse assim, não falasse sobre isso, coisas que são íntimas nossa,
coisa que eu contei para você, ou que é só nosso, você contar para outras pessoas. Eu não gosto disso. Aí você sai, transforma o conflito numa oportunidade de aprendizagem e de crescimento. Por que de crescimento? Bom, primeiro porque você aprendeu sobre pensamentos, sentimentos e expectativas do outro. Segundo, porque você, ao invés de causar uma briga que poderia ir crescendo de um discutir com o outro, vocês, de forma madura, adulta, conseguem conversar e falar daquilo que sentem e esperam. Terceiro, em uma situação semelhante, você vai saber como agir e não causar sentimentos negativos no teu cônjuge. Muito pelo contrário, você pode causar sentimentos agora de admiração. Você fala assim, puxa, ele ou ela me ouviu, ele percebeu que naquela situação poderia causar uma dor em mim e ele agiu de maneira diferente. Então, as crises são oportunidades de você crescer, de você transformar o teu relacionamento. Outra questão que você precisa entender sobre a crise e como transformar, né, o primeiro passo, os primeiros passos para transformar o seu relacionamento num relacionamento incrível, é que nenhum casamento está condenado até você desistir. Pô, essa frase é forte. Nenhum casamento está condenado até você desistir. Por isso é que a gente precisa tomar uma decisão de agir. Porque enquanto você não desistiu, você pode agir para transformar. Mas quando um dos dois desiste, aí condenou. Aí a condenação tá dada, decretada naquele relacionamento. Pode haver casos de voltar, de restaurar? Pode. Mas é muito mais difícil depois que você desiste. Então você precisa ter consciência disso. E aí, duas frases vêm à minha mente, né? Primeiro, que tudo tem jeito até a morte. Tem jeito para tudo, até a morte. Quer dizer o quê? Que enquanto a gente não morre, tem jeito da gente fazer qualquer coisa, mas depois que morre, acabou, não tem mais jeito. Né? Eu me lembro de alguns versos da Bíblia. Eu gosto muito de uma passagem de Atos 27, quando Paulo está sendo levado para Roma para ser apresentado, né, em Roma, e ele é prisioneiro, e de repente a embarcação onde ele está sendo levado, eles passam por muita tempestade, uma situação difícil, e de repente ele diz no verso 20, Atos 27, 20, Paulo diz assim: Olha, finalmente muitos dias tendo passado sem aparecer o sol, sem aparecer as estrelas, a gente continuou sendo abatido ali pelas ondas, o mar, a tempestade, tudo contra a gente. Finalmente, nós perdemos toda a esperança de salvamento. Paulo, naquela hora, com aquela confusão toda de tempestade, de chuva, de onda, de mar revolto, perdeu a esperança de se salvar. Só que eu acho incrível que dois, três versos depois, Atos 27, e 20, 23 e 24 ali, mais ou menos, ele diz assim: um anjo de Deus, a quem eu pertenço e sirvo, a quem eu adoro, me apareceu na noite passada dizendo: Paulo, não tenha medo. Você e todos os que estão com você chegarão a salvo, passarão por essa tempestade, sabe? Então, assim, enquanto não vem a morte, mesmo que a esperança tenha ido embora, ainda tem jeito se você agir. No caso aqui, né, Paulo recebeu uma visão, então, à noite, do anjo, dizendo: Olha, vai dar certo, só que isso não fez a tempestade parar na manhã seguinte, não fez as nuvens pararem, não fez o barco parar de ser jogado de um lado para o outro. Muito pelo contrário, depois, se você tiver curiosidade, vai lá que você vai ver que o barco todo se desfez, a carga foi ao mar, eles foram lançados ao mar, e para chegar a salvo, como Deus tinha dito lá, num lugar seguro, na praia, eles foram lançados ao mar. Quem sabia nadar, nadou, quem não sabia nadar, se agarrou a destroços do navio para poder se salvar. Mas, mesmo tendo passado por destruição do barco, perdido a carga, tendo sido lançado ao mar,
todos chegaram são e salvo até a praia. Então, enquanto a morte não é decretada, a gente pode agir. E eles agiram. Pularam, nadaram, se agarraram nas tábuas, enfrentaram aquela situação que devia ser assustadora e chegaram a salvo. Então, enquanto a morte não vem, você tem jeito de agir. E a segunda frase que eu me lembro é aquela que diz mais ou menos assim: olha, no cemitério tem muitos sonhos não realizados. Os sonhos ali no cemitério, agora, eles não podem mais ser realizados por aquelas pessoas que sonharam, porque elas morreram. Mas enquanto estavam vivas, elas tinham uma oportunidade, né? Então ali você tem sonhos de pessoas, de quem esperou demais para agir. Tem sonhos que estão enterrados ali no cemitério de pessoas que deixaram para lá, deixaram para depois, não deram a prioridade para aquele sonho que elas tinham e elas acabaram morrendo sem realizar aquele sonho. Os sonhos delas foram enterrados. E você? O que você está fazendo hoje para não deixar que o seu casamento morra e que você tenha um casamento incrível? O que você está fazendo hoje para você não deixar o seu casamento morrer e ter um casamento incrível? Você está aí deixando o seu casamento ir para o buraco? Ou você está decidindo a aprender e agir da forma correta, com as estratégias corretas, para poder ter um casamento que saudável, um casamento que vai dar certo, um casamento que vai fazer as coisas serem como você sonhou? Agora, além de pensar, né, que você precisa encarar a crise, que encarar a crise é o primeiro passo, você também é, precisa pensar o que pode acontecer se você não fizer nada. Então, se você não fizer nada, se o seu casamento não está indo para um casamento incrível, eu sempre digo assim, que se o seu casamento não está melhorando, ele está piorando. Então, se você não fizer nada com o seu casamento, o distanciamento emocional, ele pode levar à ruptura, pode levar à traição, pode levar à separação. O distanciamento emocional não justifica a traição, mas pode levar, infelizmente, pode levar à separação. Porque vocês vão se distanciando, aqueles sinais, eles vão aumentando, eles vão progredindo, e você vai ficando cada vez mais distante, vai esfriando cada vez mais. O que mais pode acontecer se você não fizer nada? O impacto da crise, do casamento, da relação, pode ser grande na sua saúde mental e emocional. A sua, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. O impacto emocional, o impacto na sua saúde mental é grande. Os desgastes levam a mágoas e ressentimentos. Os conflitos constantes fazem a gente ficar cheio de marcas. E isso vai gerando marcas e marcas e marcas mais profundas. Porque se você faz uma marca, é uma coisa, se você vem em cima, faz de novo, ela vai afundando, vai aprofundando, vai se tornando uma marca maior, vai se tornando cicatriz em você, vai tornando marcas que você vai sentir muito mais dor. Então, você precisa ver, encarar quais são os efeitos de você não fazer nada no seu casamento. Um terceiro ponto ainda é o seguinte: se você não fizer nada, os seus filhos acabam sofrendo com um ambiente de conflito e frieza. Quando você é criado, uma criança é criada num ambiente de conflito e de frieza, ela entende que as maneiras de tentar resolver o problema é com embate, é sempre com briga, é sempre na confusão. Quando tem um problema, para tentar resolver, a gente levanta a voz. É isso que elas aprendem, porque é isso que ela vê quando você está tentando resolver os problemas no seu casamento. Sabe, as crianças, elas olham para você e elas estão aprendendo. As crianças aprendem dentro da nossa casa. Os nossos filhos aprendem dentro da nossa casa como a gente resolve problemas, como a gente demonstra amor, como é um casamento. E aí talvez você está ensinando para os seus filhos que casamento é isso que você está vivendo, um casamento falido. E aí você está dando razão
àquelas vozes na sociedade que dizem que casamento é uma instituição falida. Talvez seus filhos não queiram nem casar. Talvez seus filhos nem se preocupem com isso. Então, é importante você pensar que o ambiente que você está, os conflitos que você vive, eles vão formar o ambiente no qual os seus filhos estão aprendendo sobre casamento. Eles se sentem inseguros, muitas vezes eles acreditam que eles são os culpados, porque deixou cair um copo, quebrou, aí a mãe grita para o pai poder ir lá e limpar ou cuidar da criança, ou chama para um socorro e chama para a ajuda de alguma coisa, e as crianças acham que o conflito foi criado por conta delas. Porque há uma briga entre os pais porque o menino tirou uma nota baixa. Há uma briga porque, sabe? Então aí a criança começa a achar que tudo é por questão dela. Então isso é prejudicial. Então, se você não fizer nada, talvez você está fazendo algo de negativo, não só para você, para o teu cônjuge, mas para os teus filhos e para a próxima geração dele, né? Então você precisa pensar muito claramente nisso, ter clareza sobre os efeitos de não fazer nada no seu casamento. Agora, por que que vale a pena acreditar na restauração, acreditar que é possível transformar um casamento incrível, em crise num casamento incrível? Por que que vale a pena acreditar que é possível transformar um casamento em crise num casamento incrível? Bom, talvez você pense algumas coisas nesse sentido. Talvez você pense assim: ah, eu acho que é possível, que vale a pena acreditar, mas a gente já fez de tudo e nada funcionou. Já disse isso? Muitas pessoas dizem isso. Ah, dizem isso. A gente já fez de tudo. Ah, já fiz de tudo, já tentei, mas ele não quer, já tentei, mas ela não quer. Talvez você tenha tentado sozinho. Talvez você não tenha usado as estratégias certas. Talvez você não tenha usado o método certo na hora certa. O método certo para o momento certo, né? Então, talvez você tenha usado algumas estratégias que não deram resultado. Por exemplo, tem pessoas que querem restaurar o casamento, um casamento incrível, em crise, e pensam que para transformar num relacionamento, num casamento incrível, elas precisam fazer uma viagem, uma mega viagem para um resort ou uma viagem internacional. E aí eles gastam um dinheiro e investem e fazem uma viagem e curtem 4, 5 dias num resort, e aí são servidos, são bem cuidados, até começam a perceber uma chama e uma conexão entre eles, tem uma intimidade, talvez, mas aí eles voltam para casa. E quando eles voltam para casa, eles não estão mais no resort, não tem mais aquele café farto à disposição quando acorda, não tem mais aquele almoço, né, variado para você comer o que você quiser, não tem mais aquele descanso, o spa à disposição, não tem mais a piscina, tem o trabalho, tem as tarefas, tem as contas, e aí volta tudo ao normal rapidamente. Porque as pessoas querem transformar num casamento incrível uma atitude de desfrute, porque você ir fazer uma viagem dessa para um resort é você desfrutar, aproveitar a vida com quem você ama. Mas elas usam a estratégia do desfrute para tentar gerar conexão, para tentar gerar intimidade. Usam uma estratégia certa no lugar e na hora errada. Então não dá certo. Você precisa ter outro tipo de estratégia para resgatar. Você precisa saber o que fazer. Não é um evento anual de uma férias de 10 dias que você faz uma viagem que você vai restaurar o seu casamento. Não é comprando um bem caro, ou trocando de apartamento, comprando um carro novo, que você vai restaurar o seu casamento e transformar ele num casamento incrível. Entende? Então, isso são eventos de desfrute. Mas isso é uma outra etapa. Você precisa passar pelo alinhamento, pela conexão, pela intimidade e parceria para chegar lá no desfrute. Então, o segredo é você aprender a resolver os conflitos. Não é você parar de brigar, não é parar de ter conflito, é aprender a resolver os conflitos de uma forma inteligente e estratégica, uma forma de resolver as questões mesmo. Aprender os métodos que já foram testados e que funcionam e que fazem a diferença.
quando eles são aplicados de uma maneira correta. Então, você precisa entender isso. Outra questão é, vale a pena? Eu acredito que vale a pena restaurar o casamento, mas ele ou ela não está disposto. E aí, as pessoas acreditam, mas só vai dar certo se os dois estiverem juntos. Como que eu vou salvar o meu casamento sozinho? Como que eu vou salvar meu casamento sozinha? E, olha, é natural que você sinta que a mudança precisa ser dos dois. Ok, a mudança precisa ser dos dois. Mas, na verdade, a verdade é que um dos cônjuges sempre vai dar o primeiro passo. E, ao dar esse primeiro passo, cria um efeito de transformação na vida do outro e no ambiente. Quer ver uma coisa? Você acredita em amor à primeira vista? Eu acredito que pode haver casais que não se conheciam, nem amigos em comum, e de repente chegam num lugar e eles olham um para o outro, cruzam o olhar e se apaixonam. Eu acredito que isso pode acontecer. Agora, a quantidade de vezes que isso acontece é raro. São poucos casos em que isso acontece. A maioria dos casos acontece como? Um dos dois, o homem ou a mulher, enxerga o outro primeiro, vê o outro, se interessa pelo outro e então vai atrás. Pode ser colega de trabalho, pode ser colega, um amigo em comum, pode ser alguém que viu em algum lugar, se interessou e foi atrás. E aí vai atrás. Então, alguém tomou uma iniciativa, alguém foi primeiro. E aí começa a conversar, começa a se interessar, chama para sair, e aí vai buscando, nesse interesse, criar uma conexão. Percebe a diferença? Você então cria uma conexão. E quando você cria essa conexão, você começa a fazer com que o outro também se interesse por você. Você já se interessava por ele ou por ela. E aí o outro começa a se interessar por você também. Até que vocês começam a caminhar juntos. Vocês começam a perceber que tem valores comuns, que tem pensamentos comuns, que tem desejos comuns, que tem objetivos comuns, e vocês decidem se casar e vão para o casamento. Então, no casamento é a mesma coisa. Se houve um distanciamento, se há um distanciamento entre vocês, um dos dois tem que tomar uma atitude primeiro. Então, é natural que, na grande maioria das vezes, um dos dois faça o primeiro movimento. Nem que seja o primeiro movimento de dizer assim: a gente precisa de ajuda, vamos buscar uma ajuda? Alguém tem que tomar essa iniciativa. Ou você acredita que só vai dar certo se os dois, de repente, se olharem um para o outro, olhar no olho e os dois disserem, vamos falar junto? O que que você está pensando? Eu estou pensando alguma coisa, e eu também. Então vamos falar junto? Nós precisamos de ajuda. E aí você acredita que é assim que a coisa funciona? Não. Então, um toma a iniciativa. E aí eu vou dizer novamente, né, na Bíblia tem um verso que eu gosto muito que é assim, 1 Pedro 3:1. E ele diz assim: a mulher não ganha o marido pelo muito falar, mas ganha pelo seu procedimento. E eu acredito que é a mesma coisa, o homem ganha a mulher pelo seu procedimento, né? Então ganha pela sua forma de agir, pela sua atitude, pelo seu comportamento, pela maneira como age com o cônjuge e com outras pessoas. Então isso vai cativando a gente, né? Então a maneira como você age. Então, o fato de o outro ainda não querer não quer dizer que o seu casamento está condenado e que você também não deve querer. Você deve buscar, se você quer restaurar o seu casamento, quer sair da crise, quer viver um casamento incrível, você precisa tomar uma iniciativa. Então você precisa, mesmo que ele ou ela não queira agora, eu vou tomar algumas atitudes para mudar o meu comportamento, para que a coisa mude. Agora, um grande problema disso é que a maioria das vezes, a gente prefere que o outro mude, porque a gente acha que faz tudo certo. Quando você acha que você faz tudo certo e quem tem que mudar é o teu cônjuge, aí é um sinal claro de que você precisa tomar uma iniciativa e mudar você mesmo. Porque não existe esse caso de que você está sempre certo e você não faz nada de errado. Mas o outro faz muito mais coisa errada. Ok, então começa mudando as suas coisas, que são poucas, que é mais fácil você mudar o que é seu, que é pouco,
do que tentar mudar o outro que você não tem poder nenhum. Você só tem poder sobre o seu pensamento e a sua atitude. Então você comanda aquilo que você tem poder para mudar, para transformar. Começa mudando você e você vai começar a perceber reações positivas do outro à sua mudança. E aí, sem precisar fazer imposição, cobrança, nada disso. A sua pequena mudança consistente vai começar a ser percebida. Poxa, ela gritava demais quando acontecia, ela cobrava toda hora isso daqui, ela não cobra mais. O que está acontecendo? Nossa, ele gritava quando isso acontecia, esbravejava. Pô, ele não estava gritando mais. O que está acontecendo? Aí você vai procurar saber, você vai querer mudar, você vai querer, o outro vai querer acompanhar você em algum tempo, tá? Isso não acontece às vezes instantaneamente. No nosso caso, a Briane foi quem deu o primeiro passo. O nosso casamento também chegou à beira do divórcio. E ela deu o primeiro passo. E ela, como a gente estava numa situação muito ruim do casamento, muito distante, uma crise muito pesada entre nós, ela começou a agir, entendeu que ela precisava mudar, começou a mudar, e aí, à medida que ela foi mudando, eu comecei a perceber essas mudanças nela. E aí comecei a ficar constrangido com a maneira diferente como ela estava me tratando, e eu comecei a querer mudar e tratá-la de maneira diferente também, de maneira melhor, né? Então, quando um dos cônjuges muda a forma de agir, o outro começa a responder diferente sem perceber. Então, você precisa experimentar esse tipo de mudança, tá? Também tem o seguinte, as pessoas agem. Lembra que eu falei antes que uma das questões que as pessoas dizem no meio da crise é: mas eu já fiz de tudo. Como que vai mudar o meu casamento se eu já fiz de tudo? A questão é que você pode ter feito de tudo do jeito errado ou do jeito certo. Então, existe um jeito errado de agir, né? Então, quando você identifica a crise ou identifica que o teu casamento está indo mais para o rumo da crise ou para o rumo do divórcio, quando você identifica que o teu casamento está indo mais para o rumo do divórcio ou mais para o rumo do casamento incrível, você consegue identificar que tipo de ação você deve tomar. Então, se você está indo para o rumo do divórcio, você precisa tomar algumas ações, avaliar o seu comportamento e tomar algumas ações diferentes para fazer o teu casamento mudar. E existe um jeito errado de fazer que muitas pessoas reagem dessa maneira, que é primeiro ignorando os sinais. Então, eu te mostrei alguns sinais aqui: falta de diálogo, frieza emocional, evitação, pensamento em divórcio. Mas você ignora os sinais, você prefere ignorar. E se você ignora os sinais, é claro, esse é um jeito errado de lidar. Você não encara a crise. Você está deixando a crise levar você para o buraco. Outra questão outro jeito errado de reagir é você simplesmente esperar que as coisas melhorem sozinho. Esperar que tudo vá se resolver de uma maneira que milagrosa, do nada. Esse é um jeito errado de reagir à crise. Outro jeito errado é ficar procurando culpado, né? Ficar querendo saber quem é o causador desse mal aqui. E a gente sempre vai apontar para o outro, porque a gente está agindo de uma maneira, de um jeito errado, de não assumir a responsabilidade pela parte que lhe cabe. Você não está assumindo a responsabilidade. Isso é um jeito errado. Outro jeito errado de reagir é acreditar que só o outro deve mudar para o casamento melhorar. Não. Se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, o casamento não vai piorar. Mas se o outro mudar o rumo do comportamento dele, se o outro mudar, pronto, as coisas vão melhorar demais. É claro, é sempre mais fácil ficar fazendo as coisas do jeito que eu sempre fiz e esperar que o outro mude para ser do jeito que eu sempre fiz. É fácil? É bem mais fácil acreditar que o meu jeito é o certo e o seu jeito é o errado. Eu não preciso fazer nada de diferente, só você tem que fazer. Só você tem que aprender a fazer algo diferente e fazer diferente. Eu não preciso. Então, isso é um jeito errado.
Os dois precisam reconhecer a parte. Agora, quem está tomando a iniciativa reconhece primeiro. Quem está tomando a iniciativa precisa assumir a responsabilidade, precisa reconhecer que é parte do erro, precisa parar de buscar culpado e acusar o outro, precisa parar de ignorar os sinais, precisa parar de esperar e começar a agir, ok? Então, assim que você faz. E qual é o jeito certo, então? O jeito certo de você dar os primeiros passos para sair, tirar o seu casamento da crise e levar para um casamento incrível é você fazer o seguinte: o primeiro passo é fazer um diagnóstico realista. A gente costuma dizer, quando o casamento não está indo bem, quando o casamento tá complicado, a gente costuma dizer que tá tudo ruim, tudo tá ruim. Só que dizer que tá tudo ruim, que o outro faz tudo errado, não é algo realista. É generalizar baseado na dor que você está sentindo naquele momento de que nada está funcionando. Então você precisa ser realista, parar e fazer uma lista dos principais problemas que vocês têm. Porque não adianta ficar atacando probleminha, probleminha, probleminha e deixar o problemão escondido para depois. Talvez se você atacar o problemão, o principal problema, talvez você gere uma mudança mais rápido e um incentivo para resolver todos os outros problemas. Então você precisa listar quais são os principais problemas no relacionamento de vocês. Primeira coisa, seja realista e liste. Segunda coisa, você precisa restaurar o diálogo entre vocês. Restaurar o diálogo. E restaurar o diálogo é a comunicação sem conflito. Claro que você não vai sair de comunicação de só conflito, de só briga, só cobrança, para uma comunicação que não tem nada disso. Você vai começar diminuindo primeiro. Você começa diminuindo, começa a restaurar o diálogo até que vocês tenham condições de conversar sem brigar. Pode ter um conflito. Você está conversando sobre uma situação que gerou um conflito, mas não quer dizer que tem que ser uma briga. Então, você pode usar técnicas para evitar a briga e para abrir espaço para conversa sincera, abrir espaço para o diálogo verdadeiro, como eu falei antes, né? Expressando o que você pensa, o que você sente, o que você espera. Então, esse é um passo importante. Outro passo, né? O jeito certo de você transformar o seu casamento de um casamento em crise para um casamento incrível é você começar a fazer pequenas ações que podem gerar grandes mudanças, sabe? Aquele slogan, pequenas ações, grandes mudanças, né? Então você precisa pensar, não é um evento grande anual de uma viagem internacional que vai fazer uma transformação no seu casamento. Ela pode ser, como eu disse antes, um desfrute. Se o seu casamento tá bom, você vai até desfrutar maravilhosamente de uma viagem assim. Agora, se o seu casamento não está bem, talvez você vai para um lugar desse, maravilhoso, e fica lá os dois olhando um para a cara do outro, com cara de não sabe o que fazer, não sabe o que falar, com aquela cara emburrada, né? Então você primeiro precisa começar com pequenas ações, ações que sejam possíveis você manter consistência no seu dia a dia. Então, elogio, toque, carinho, isso vai começar a iniciar. Você pode pensar assim, mas Marcelo, isso é muito básico, isso é muito simples, mas é por aí, pelo simples, pelo básico, que você começa a reconstruir o seu casamento. É pelo básico que você começa a reconstruir conexão. É pelo básico que você começa a reconstruir alinhamento. É pelo básico que você começa a reconstruir intimidade, parceria, sabe? Então, são com pequenas ações que possam ser consistentes, mantidas no dia a dia, mantidas na frequência da semana, do mês, não um evento que seja anual. Outro jeito certo de se comprometer o jeito certo de você reagir à crise é se comprometer com a transformação. Então você precisa se comprometer, estar compromissado, tá assim, certo, é isso que eu quero.
Mesmo que eu tente algo e dê errado, eu vou tentar de novo e vou melhorar e vou. Você não, provavelmente você não aprendeu a andar de bicicleta na primeira vez que você sentou na bicicleta, pedalou e saiu andando. Alguém te segurou, você desequilibrou, você botou o pé no chão, você começou andando de rodinha, você tirou a rodinha, você caiu, você levantou, tentou de novo e aprendeu a andar. Ninguém aprende a nadar na primeira vez que mergulha numa piscina. A gente vai aprender devagarinho, vai aprender a se comportar na água, vai aprender a boiar, vai aprender a segurar na pranchinha, vai aprender a segurar na borda da piscina e bater pé, segurar na pranchinha e bater pé. Depois você vai aprender a dar abraçada, vai aprender a nadar, vai aprender a dar a virada olímpica, vai dar a cambalhota na água. Então, primeiro você se compromete, primeiro você começa com passos pequenos e então você vai gerando transformação. Não adianta você esperar pelo outro, mas você precisa começar uma mudança individual. Você precisa primeiro começar a mudança em você. E aí você produz uma transformação no seu casamento, produzindo uma mudança no seu casamento através da inspiração e mudança do seu cônjuge também. Então você precisa entender que há um jeito certo. Há um passo a passo para você fazer, né? Então vou recapitular aqui para você. Olha, você precisa fazer um diagnóstico realista, você precisa restaurar o diálogo, você precisa começar com pequenas ações, você precisa se comprometer com a transformação. Desse jeito, você começa a dar os primeiros passos para transformar um casamento que estava indo rumo à crise ou rumo ao divórcio, transformar num casamento que agora vai rumo a um casamento incrível. Então, hoje aqui nesse episódio, resumindo tudo, a gente falou sobre como você pode identificar se o seu casamento está em crise e quais os primeiros passos para você transformar esse casamento em crise num casamento incrível. Então, se você sente que algo está errado no seu relacionamento, isso é uma oportunidade de você agir antes que a crise se transforme num rompimento definitivo. Então, se você quer saber mais sobre isso, compartilha com teu cônjuge. Comenta aqui embaixo qual foi nos comentários aqui, deixa nos comentários eu saber o que foi mais importante para você, qual ficha caiu para você nisso que a gente falou. Então, se você quer aprender mais a diagnosticar sobre o seu casamento, a começar a restaurar o seu casamento e transformar o seu casamento num casamento incrível, segue aqui o meu canal. Vou trazer outros episódios aqui ainda sobre casamento, sobre dias incríveis no casamento, dias incríveis a dois. Você acompanha aqui essa série, esse programa, e isso vai te ajudar a transformar o seu casamento. Eu acredito nisso. Você pode ter um casamento incrível. Deus te abençoe e a gente se vê no próximo episódio.